bom dia, bonjour. Terça-feira, às 10 da manhã, estamos aqui para mais uma aula do Macarrão Talk. Aula de hoje, de número 18. Imagina só, já estamos chegando perto dos 20. 18 semanas consecutivas, toda terça-feira, encontro marcado aqui às 10 da manhã, para você aprender muito mais sobre macarrons, sobre confeitaria e sobre negócios para você se diferenciar no mercado. Afinal de contas, a sua mãe já dizia, né? Você não é todo mundo, você precisa se diferenciar. Não é verdade? Quando éramos jovens, ainda sou, né? Quando éramos jovens e a gente pedia para mãe, posso sair? Não, não pode. Mas fulano vai. Não, mas você não é fulano. Mas todo mundo vai. Não, mas você não é todo mundo. Então, eu também, aqui como meu papel de mãe das macarroneiras, eu tenho a dizer para vocês que vocês não são todo mundo. E que bom que vocês estão aqui comigo na terça-feira, em todas as terças-feiras, eu espero, né? Todas as terças-feiras aqui comigo, para você se diferenciar, enfim, nesse mercado de confeitaria, onde está todo mundo fazendo igual. Então, vamos fazer com personalidade. Aula de hoje, olha, a aula de hoje, se você perder, sinto muito, que a aula de hoje tá boa demais da conta. Meu coração mineirinho, que não é mineiro, mas o sangue não é mineiro, né? Mas o coração é mineirinho. Se tem alguém de Minas Gerais aí, dá um alô. Adoro os mineirinhos. Ó, tema da aula de hoje, macarrons na feira, né? É tudo que eu consegui escrever aqui no quadrinho. Mas o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre como se organizar para vender macarrons numa feira. Recebi essa pergunta uns dias atrás de uma aluna que me disse que vai participar de uma feira grande lá em Fortaleza, e ela pediu algumas dicas para mim. Pri do céu, o que eu faço? Vou vender macarrons na feira e não sei muito bem como me organizar. Então, eu trouxe essa aula aqui para vocês com conteúdo prático, porque você sabe, né? As aulas de terça-feira aqui não é blá blá, é conteúdo de verdade para você aprender. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder, você também não. Então, vem para a aula, pega papel e caneta na mão, que a aula de hoje está valiosíssima. E se você valoriza a nossa amizade, se você valoriza o nosso tempo, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo sobre macarrons e nenhuma aula de terça-feira às 10 da manhã. Então vamos lá, pessoal. Como é que eu vou poder falar para vocês sobre feiras? Simplesmente porque eu já participei de muitas feiras vendendo macarrons, é claro. Essa história minha com as feiras começou na época em que eu morei na Tailândia, e lá na Tailândia, principalmente em Bangkok, as feiras de rua, tem muita feira de rua, né? Street food, né? As comidas de rua e as feirinhas de artesanato acontecem em todo lugar do país. E foi assim que eu me disse, por que não começar a fazer feiras e vender os macarrons? Afinal de contas, eu também adorava participar das feiras, né? Comprar e ir nas feirinhas artesanais. E tinha muitas comidas, comida artesanal mesmo, confeitaria artesanal, pão artesanal, bebidas artesanais, artesanatos nessas feirinhas. Então era um grupo muito legal. E aí eu decidi, acho que foi no mês de dezembro, se eu não me engano, não me lembro de que ano, se foi 2019 que eu fiz a minha primeira feira,
ou 2020, eu não me lembro muito bem em qual ano que foi. Mas eu fui assim morrendo de medo, meu coração pulava da boca para fazer aquela feira. Que eu não sabia como fazer, né? Assim como essa aluna entrou em contato comigo, falou: Pri, eu não tenho ideia de quantos macarrões eu vou precisar produzir, como que eu vou fazer toda a minha logística e eu não sei. E aí acontece que participar de uma feira é muito positivo, mas também demanda muita organização. As feiras são muito legais, gente, porque te dá muita, mas muita visibilidade. Você vai estar ali na frente de todos, expondo os seus produtos. Você vai estar vendendo os seus produtos, né? Milhares de pessoas, talvez centenas de pessoas vão estar passando ali na frente do seu stand e vão estar vendo o que você faz. Então tudo precisa estar impecável naquele dia que você fizer aquela feira de macarrons, né? Feira de macarrons ou enfim, que seja outro doce, pouco importa, tá? É muito importante a apresentação e como você se porta naquele dia. E é claro, né? Hoje para mim fica muito mais fácil falar sobre esse assunto, mas eu morri de medo. A minha primeira vez foi simplesmente assim horripilante, porque eu nunca soube vender. Acreditem, eu nunca soube vender. Nunca estive à vontade para o processo de venda. Nunca tive nenhum empreendedor, né? Nenhum familiar empreendedor. Na minha família todo mundo trabalha para outras empresas, mas ninguém é empreendedor. Eu acho que eu sou a primeira empreendedora da família. Então, essa coisa de vender, saber vender, para mim não é natural, porque eu não nasci nesse berço de empreendedores. E eu me lembro que eu falei sobre isso com o meu marido, né? Quando eu me inscrevi para essa feira e eles tinham aceitado a minha inscrição, eu falei para ele: mas como é que eu vou vender? Será que as pessoas vão comprar? Será que as pessoas vão gostar? Como é que eu vou fazer para expor os meus produtos? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou... Eu tava em pânico, né? A gente sentou, ele me ajudou a me organizar e a partir daquela primeira feira eu nunca mais parei. Para vocês terem uma ideia, na minha primeira feira que eu fiz lá na Tailândia, eu vendi um pouco mais de 700 macarrons. Se eu não me engano foram 723 ou 724. Não me lembro ao certo, mas foram mais de 700 macarrons numa feira que eu fiz lá em Bangkok. Então, vou deixar vocês aí calcularem, né, quanto mais ou menos de faturamento que eu tive em um dia de feira. Teve outras feiras maiores que eu cheguei a vender 1000 macarrons. Eram muitos macarrons. E eu garanto para vocês que eu estava sozinha nessas feiras, eu estava sozinha atrás do stand, tá? Era uma coisa de louco. Eu não fazia feiras assim com muita frequência, tipo toda semana, porque era algo assim extremamente sugador de energia, né? Além da quantidade de macarrons que eu precisava fazer para participar dessas feiras. Então eu vou contar para vocês aqui como que vocês precisam se organizar para participar de feiras, né? Primeiro, é muito positivo porque vai dar uma visibilidade muito grande para vocês. São outros profissionais que vão estar lá, né? Talvez outras boleiras, talvez pessoas que trabalham com eventos, pessoas donas de cafés, donas de restaurantes. Então, é uma possibilidade para você criar um network, né, uma rede de contatos enorme quando a gente trabalha vendendo os nossos produtos nas feiras. E também, é claro, como eu falei para vocês, né, eu chegava a vender entre 700 e 1000 macarrons num dia de feira. Então, você imagina o quanto você pode faturar trabalhando com esse tipo de evento, né? Às vezes, você fazendo uma feira por mês, já é o faturamento que você teria no mês inteiro vendendo encomendas picadinhas.
tá? Então é bem interessante, e sem falar que é uma forma muito positiva de você desenvolver a sua autoridade e se tornar uma pessoa conhecida aí na sua cidade. Olha só, deixa eu contar isso para vocês. Chegou uma hora, assim, que lá em Bangkok eu tava fazendo tantas feiras, né? As pessoas sempre me viam nas feiras, vestida igual, né? Inclusive com esse avental, né? Claro. E as pessoas nem sempre sabiam como que eu me chamava. Então elas me chamavam de Madame Macarron. Sabe assim, a mulher do bolo? A mulher do bolo, a mulher do macarrão. Eu era Madame Macarron. Era assim que as pessoas me chamavam. Que as pessoas sabiam que era só eu na feira que vendia macarrons. Na verdade tinha concorrente também. Mas sabiam que eu ali só trabalhava exclusivamente com macarrons. E foi ali que as pessoas passaram a me conhecer e passaram a se tornar clientes. É isso que era o bacana, não era só a venda na hora, mas era a venda do depois, era um investimento que eu estava fazendo ali na feira, não só, né, para faturar aquela grana ali no dia, mas para conquistar potenciais clientes que iriam comprar de mim depois. Conquistei muitos clientes assim depois, que me pediram para fazer torres de macarrons, né, para os filhos, para trabalhar com eventos, fazendo torres de casamentos, caixinha de macarrão, vendendo os macarrons salgados, né? Por quê? Porque a pessoa passa ali na frente do stand, você começa a conversar, aí você fala o que você faz. É muito interessante. As pessoas, assim, já chamam a atenção pelo colorido, né? Principalmente quem tá ali com as crianças. Nossa, que bacana, do que é feito, né? Então, é uma oportunidade de você explicar o que é o macarrão, né? Um macarrão, né, feito com farinha de amêndoas, merengue, recheado com ganache, que é a base de chocolate, né? Com frutas. A gente consegue fazer torres de macarrons, né? Com a cor do evento, personalizar os macarrons. E tudo isso você consegue explicar de maneira leve, né? É uma conversa com o cliente que está ali na sua frente e que vai ser conquistado pelo que ele vê e pelo que ele ouve. Então, você se organizar é extremamente importante para esse dia. Até para você saber o que dizer, né? Imagina lá, o cliente fala: ah, mas você faz um macarrão de cores diferentes, a cor que eu quiser. Você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Caso alguém pergunte, caso alguém te faça essa pergunta no dia da feira, entende? Você precisa ter tudo isso claro na sua mente quando alguém te perguntar. Eu me lembro muito bem que as pessoas me perguntavam se eu dava aula de macarrons, se eu dava cursos de macarrons, se eu fazia macarrons maiores ou menor, enfim, tinham vários tipos de conversas que poderiam surgir nesses dias de feiras. Bom, mas nós vamos agora direto ao ponto, que eu vou explicar para vocês tintim por tintim como eu me organizava a cada vez que eu ia participar das feiras lá na Tailândia. Talvez você não vá participar de feiras tão grandes quanto aquelas nas quais eu participava. Talvez você vai participar da feirinha aí do condomínio ou uma feirinha menor aí na sua cidade, mas o princípio vai ser o mesmo, tá? Tem algumas questões de organização que você vai precisar entender e nós vamos partir de 4 pontos principais que você vai precisar definir para você chegar nessa feira e estar tranquila, tá? Primeiro ponto é onde. Onde você vai fazer essa feira? Segundo, o que você vai vender, tá? Eu sei que é macarrons, mas não é só isso, tá? Você vai ver. Terceiro, quantos
quantos macarrons eu vou precisar produzir para aquele dia da feira. E quarto é como que eu vou me organizar em termos de logística para conseguir dar conta de participar de uma feira vendendo macarrons. É tudo isso que você precisa saber, esses 4 pilares antes de você ir para uma feira de macarrons. Porque qual que é a tendência que nós temos? A tendência é, eu acho que eu preciso fazer 500 macarrons para vender. E as coisas não funcionam assim, tá? A gente precisa trabalhar com um mínimo de trabalho estatístico para tentar adivinhar, entre aspas, quantos macarrons a gente vai precisar fazer para aquele dia da feira. É claro que eu esqueci do paninho, né? Para apagar aqui o quadrinho. Ah, Priscila, você não aprende, né? Vou pegar um paninho aqui, ó. Anotaram aí? Tá claro para vocês? Quem aqui já participou de feiras de macarrons, hein? Contem para mim. Alguém de vocês aqui já participou de alguma feira vendendo macarrons ou não? Vendendo brigadeiro, vendendo cupcake, vendendo bolo? Contem pra mim, tá? Então, vocês precisam anotar aqui esses 4 pilares. Aonde, o que, quanto e como. Acho que eu nem vou apagar. Mas vocês vão precisar anotar tudo que eu vou falar, tá? Então, o primeiro pilar. Onde? Aonde que vai ser essa feira? Vai ser num shopping? Vai ser no seu condomínio? Vai ser numa loja? Vai ser na sua casa? Aonde vai ser essa feira? Você vai precisar definir aonde vai ser. E para você que está começando, o meu conselho é já veja aí no calendário da sua cidade todas as feiras de artesanato, feira de comida que acontecem o ano todo. Porque geralmente essas feiras são super concorridas, né? Todo mundo quer ter o seu stand, né? Lá na feirinha, é muito concorrido. Então você não consegue entrar em contato com uma feira hoje para participar no final de semana que vem. Você entra em contato hoje para participar talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a 3 meses. Tá? Então, meu conselho é defina onde e quando, tá? Onde e quando. Segundo, você vai definir o que você vai vender. Ah, Pri, mas é óbvio, eu vou vender macarrão, tá? Não é esse o ponto. O ponto é qual é o formato de macarrão que você vai vender naquele dia. Eu não tô falando do formato redondinho ou coração, não. Formato em termos de embalagem. Qual tamanho de embalagem você vai vender? E você vai entender isso porque isso vai ser fundamental para a sua logística no dia da feira, tá? Porque se você tiver 10 tamanhos de embalagem diferentes, você não vai conseguir dar conta. Tá? Você vai precisar facilitar a sua vida, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Na primeira feira que eu fiz, eu tinha 2 tipos de embalagens. Embalagens para 5 macarrons e embalagens, se eu não me engano, para 12 macarrons. Eu não lembro mais se era para 10 ou para 12. Tá? E acontece que as embalagens de 10, 12 macarrons eu quase não vendi, né? Por quê, gente? Tenta se colocar no lugar do cliente. E esse exercício eu não fiz, né? Na primeira vez que eu fui participar da feira. Quando as pessoas vão pra feira, o que elas querem? Elas querem ver tudo. Elas querem provar de tudo. Elas querem comprar de tudo, né? Então ela compra um chaveirinho ali, ela compra uma coxinha aqui, ela compra um macarrão aqui, ela compra brigadeiro ali. Então ela não pode comprar 20 macarrons.
Até pode, né? Mas daí não compra o brigadeiro, não compra a coxinha. Então, se coloca no lugar do cliente. O cliente que quer provar o macarrão pela primeira vez, ele não quer, talvez, pagar R$50 numa caixa com 10 macarrões. Ele só quer pagar 20, quer pagar 25, né? Ou ele quer provar um macarrão. Ele não quer investir tanto dinheiro para algo que ele não conhece e que ele está com vontade só de provar, tá? Então, é importante você ter isso em mente na hora de você definir o que você vai vender. E não só isso, definir quais são os sabores de macarrões que você vai vender, tá? Para você diminuir os seus riscos de perdas no final do dia, né? E isso acontecia. A primeira feira que eu fiz, vendi todos os macarrões, ficou tipo 4 macarrões no final. Em outras feiras já aconteceu de sobrar um pouquinho mais de macarrões. Sobrar 20, 30 macarrões ali no final, tá? Então você precisa pensar de maneira estratégica de quais são os sabores que você vai propor ali no dia da feira para você não ter perdas. Porque uma vez que os macarrões estão expostos para uma feira, você não consegue utilizar esses macarrões de novo, principalmente se eles estiverem congelados, se eles foram descongelados, tá bem? Terceiro ponto, e esse daqui é um dos quebra-cabeças, né? Quantos macarrões eu vou fazer para uma feira? E não tem resposta certa. Sinto muito dizer, mas você vai precisar tentar adivinhar. Como que você vai tentar adivinhar? Você vai entrar em contato com a pessoa que está organizando essa feira, tá? Se é uma feira que já aconteceu, acontece regularmente, geralmente as pessoas já têm os dados estatísticos, né? Ah, na feira são 1000 pessoas por final de semana, ou 1000 pessoas por dia, tá? Então, digamos, vou anotar aqui, ó, 1000 pessoas por dia. Digamos que você vai fazer uma feira e te deram essa informação. Serão 1000 pessoas que vão passar por essa feira em um dia. Qual que é o cálculo que você tem que fazer? Nem todo mundo que vai passar na frente do seu stand, da sua mesa, vai comprar o seu macarrão. Então, por exemplo, você vai se dizer, a cada 20 pessoas, uma vai comprar. A cada 20 pessoas que passar na frente do seu stand, uma vai comprar. Gente, isso é um exemplo. Eu não faço ideia de quantas pessoas vão passar e vão comprar, tá? Mas era o cálculo médio que eu fazia lá na Tailândia. A população lá é diferente, o modo de consumo lá é diferente, então eu não sei, tá? Vale até a pena você observar. Vai numa feira e fica ali parada. Fica parada na frente de um stand de uma colega sua que vende algum doce e fica contando o número de pessoas que passam na frente do stand e quantas pessoas param. A cada quantas pessoas que passam, quantas compram, tá? Então, imagina, se num dia de feira, 20 pessoas que passam na frente do seu stand, uma compra, isso significa que você vai vender 50 vezes naquele dia, tá? Se você propor caixinhas de 5 macarrões, por exemplo, provavelmente a pessoa vai gastar um ticket médio de uma caixinha, né? Eu me lembro muito bem, eu vendia macarrões individuais, pessoa que passa assim, pega um e já come, né? Quer provar na hora. E eu colocava no saquinho e tal, mas a maioria das pessoas comprava para degustar em casa. Comprava uma caixinha, 2 caixinhas, tá? E então, tenta imaginar o ticket médio assim, a cada 20 pessoas, uma compra. Então, nesse exemplo aqui que eu tô dando, são 50 vendas. Se você fizer caixinhas de 5 macarrões, 50 vendas vezes 5 macarrões, são 250 macarrões que você vai vender naquele dia, tá? Então, se na sua feira tiver 2.000 pessoas, você vai vender
provavelmente 500 macarrons, que vai ser a quantidade média que você vai precisar fazer, tá? Tá claro isso para vocês, pessoal? Faz sentido? Tá? Para quem é organizador de feira, geralmente eles têm esses dados estatísticos aqui. Lá em Bangkok era interessante porque eles faziam propaganda no Facebook. Sabe assim, quando faz convite no Facebook, aí as pessoas aceitam? Então eu ia lá no Facebook, eu olhava quantas pessoas tinham confirmado presença e a partir dali eu fazia mais ou menos o cálculo de quantos macarrons eu ia fazer, tá? E aí nós vamos da parte do como, porque uma vez que a gente sabe quantos macarrons a gente vai precisar fazer para aquele dia, fica tudo muito mais fácil. Para organizar a questão da logística, do como, né? Então, o primeiro ponto importante é qual é o preço que eu vou vender, tá? O que eu recomendo para vocês? Coloquem um preço redondo, nada de colocar R$3,15 o macarrão, R$4,25. Não, coloca o preço redondo, tá? Uma caixinha de macarrons custa tanto, custa R$20, custa R$25, custa R$30, tá? Faça um múltiplo de tanto que você não precise ficar pegando moedinha, ficar contando o troco, porque isso vai fazer com que você perca tempo. Segundo, tenha caixinhas de macarrons práticas. Não vai me inventar de pegar aquelas caixinhas que tem que ficar dobrando, tudo complicado, de colocar lacinho, não. Negócio prático, tá? O que tem de mais prático é aquelas caixinhas, gavetinhas, que você puxa a gavetinha, sabe? Era o que eu utilizava. Como que eu fazia? Eu já levava boa parte das caixas dobradas, já prontas. Era um volume muito grande, eu deixava embaixo da mesa, tá? Não dobrava tudo. Quando tinha um tempinho assim sobrando, sempre tem uns picos, né? Pico de presença das pessoas. Quando tinha menos pessoas, aí eu dobrava a caixa na hora da feira. Mas se não, a maioria já estava dobrada. Olha só, eu tenho um exemplo aqui de caixinha, que é a minha caixinha atual. Ela é fofa, né? É uma caixinha de madeira, gente. Olha só que fofa. Ela é muito fofinha. Tem a minha logo aqui, ó. Então, essa caixinha aqui, ó, não preciso fazer nada. Ela tem um elástico. E eu abro, ó, eu abro e eu coloco os macarrons. Então, tem coisa mais prática do que isso para uma feira? Você pega a sua caixinha e aí a pessoa escolhe os macarrons, porque os macarrons vão estar ali, ó, expostos na sua frente. Falando em expostos, gente, quando eu comecei a trabalhar com feiras, eu tive muita dificuldade de encontrar expositor de macarrons. Lá na Tailândia não tinha para vender de jeito nenhum, não consegui encontrar. Então eu fabriquei o meu próprio expositor de macarrons com MDF, tá? MDF é aquele painel de madeira, tá? Então eu fabriquei, pintei, higienizei tudo para os macarrons. Então eu acho que no Brasil fica mais fácil de encontrar aqueles expositores em acrílico ou como é que fala? No expositor refrigerado também, tá? Então, eu tinha ali mais ou menos 8 sabores de macarrons, tá? A pessoa falava, eu quero de frutas vermelhas, de chocolate, de pistache, de caramelo salgado, de coco e de café. Eu colocava ali um por um, que a pessoa ia me falando, fechava a caixinha, colocava dentro da sacolinha. Dentro da sacolinha já tinha o meu cartão de visita e pronto. Dinheiro, né? O dinheiro ficava ali próximo de mim. É importante você ter as luvas, né? Uma luva que seja super fácil de colocar. Não vamos colocar aquelas luvas difíceis que não entra. Já ia pegando ali o dinheiro, já ia dando troco se fosse necessário.
E era assim, uma atrás da outra. Gente, como que eu fazia para levar os macarrons para a feira? Eu usava isso daqui, ó, os blisters, tá? Os blisters tomam pouquíssimo espaço, tá? Um blister como esse daqui cabe 50 macarrons. Então imagina só, com 10 desse daqui, você já tem 500 macarrons. Eu colocava esses blisters aqui empilhados um em cima do outro, colocava dentro de caixas de isopores e ia para feira, né? Eu tinha alguém que me ajudava para levar as coisas para feira e depois eu ficava lá sozinha. Meu marido não ficava comigo e eu não tinha nenhum ajudante. Então é totalmente possível sim se organizar para feira, participar das feiras. E se vocês prestaram atenção no que eu falei aqui, na minha mesa exposta tinha o meu cartão de visita, tinha o meu QR Code para as pessoas acessarem o meu Instagram, a minha página, né? Eu tinha tudo já na ponta da língua para que as conversas fossem fluindo em torno dos macarrons e para que eu conquistasse o máximo de clientes possíveis naquele dia. E eu garanto para vocês que isso, gente, é uma forma maravilhosa de você ter contato com outros profissionais, fazer parcerias, ter novos clientes e mostrar a sua autoridade, mostrar que você está em movimento, sempre vendendo, que as pessoas estão te vendo nesse mercado, tá? Então é uma maneira muito legal, sim, de vender macarrons, né? No Brasil ainda é algo que está começando, eu acho que as feiras, né? Não é em todas as cidades que nós temos esse hábito de fazer as feiras, mas por que não? Né? Tenho tantas alunas que me falam, Pri, eu moro em condomínio, aqui tem 1000 apartamentos. Gente, se organizem. Quantas mulheres trabalham em casa fazendo artesanato ou trabalhando com confeitaria artesanal ou qualquer atividade artesanal? Juntem-se e sejam as primeiras, as pioneiras a estarem organizando uma feira aí no condomínio de vocês. Juntem-se a outras confeiteiras da sua cidade e organizem uma feira também, né? Com as boleiras, com as como é que fala? Brigadeireiras? Quem trabalha com macarrão é macarroneira, né? Quem trabalha com bolo é boleira e quem trabalha com brigadeiro, quem é? Brigadeireira? Será que é isso? Então se organiza, gente. É possível sim fazer algo bem legal, trabalhar em feiras, tá fazendo as pessoas conhecerem o seu produto. Afinal de contas, as pessoas não sabem ainda o que é macarrons, né? Então se você expor os seus macarrons de uma maneira bem bonita, bem chamativa, quem sabe até fazer uma torre de macarrons, porque uma torre de macarrons, gente, o que isso atrai de pessoas, olha, é incrível. Uma pessoa não tem como bater o olho numa torre de macarrons e não chamar a atenção, né? Bom, gente, eu acho que eu consegui transmitir para vocês em grandes linhas, né, com aspectos bem práticos de como é a organização para participar de uma feira de macarrons. O que é importante vocês não esquecerem é que os macarrons também, né, são doces sensíveis, que não pode também ficar exposto no sol, né? Então toma esse cuidado para você aí que mora em cidade quente, onde faz mais de 30 graus, como era o caso lá da Tailândia, onde eu morava. Tem que tomar esse cuidado, tá? Para o macarrão não derreter na hora de estar exposto, né? O macarrão passou de 30 graus, não é o macarrão que vai derreter, é talvez o recheio. Então tem que tomar esse cuidado, né? Para você oferecer o melhor produto para o seu cliente. E falando em oferecer o melhor produto para o seu cliente, na hora que você vende o macarrão e que você coloca lá dentro da sacolinha, que você dá essa sacolinha para o seu cliente, você precisa também explicar como que ele faz para degustar aquele produto, como que ele faz para conservar, né? Se ele precisa deixar na geladeira
ou se ele degusta em temperatura ambiente. Tudo isso vai chamar a atenção do seu cliente, por quê? Porque isso vai transmitir autoridade. Quando a gente explica para o nosso cliente como funciona, como ele deve fazer para degustar aquilo, você está transmitindo conhecimento. E transmitir conhecimento é também transmitir essa noção de autoridade, dessa responsabilidade que você tem face ao cliente. Bom, gente, tô tão feliz de ter dado essa aula aqui para vocês. Com esses 4 pilares, já faz algum tempo que eu estava querendo dar essa aula aqui, porque é uma pergunta que vem com frequência, né? Alguns alunos, principalmente de outros países e mesmo no Brasil, que querem se lançar nessa da venda dos macarrons nas feiras. Eu acho que vai ser bem útil para vocês, né? Trabalhar com esses 4 pilares aqui que eu dei para vocês. Vocês vão conseguir realmente se organizar melhor dessa maneira. Lembrando que o cálculo estatístico aqui, gente, é algo assim que no começo a gente vai no feeling, né? Eu acho que é isso, mas é melhor você se basear em algo assim do que, vou fazer tantos macarrões que eu acho que é isso. Não, você precisa do mínimo da base, para daí você fazer todo o resto, tá? E falando em resto, quando restavam macarrons, né, nas feiras, tipo no finalzinho da feira, sabe? Ficava ali alguns macarrons perdidos e eu já colocava nas caixinhas e eu falava, são os últimos macarrons, né? Claro que eu não saía gritando assim, a pessoa passava na frente, eu falava, olha, são os últimos macarrons aqui nas caixinhas, tô vendendo pela metade do preço. Eu preferia vender pela metade do preço do que jogar os macarrons no lixo, tá? E as pessoas compravam. Então eu voltava para casa sem macarrons praticamente, né? Aí eu pegava, dava alguns para as vizinhas, né? Para as colegas, outras confeiteiras que estavam nos estandes à volta, e assim a gente ia fazendo network e a gente sempre se via. Eu ganhava pão, né? Das meninas, ganhava brownie, cookie. Elas ganhavam macarrons e assim a gente fazia a nossa feirinha, a gente sempre se encontrava e elas sempre acabavam vendo a Madame Macarron. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você está assistindo essa aula aqui pela primeira vez que você está me vendo, primeira vez que você está assistindo uma aula comigo, seja muito bem-vinda, viu, a essa aula do Macarron Talk. E saiba que toda terça-feira a gente está aqui às 10 da manhã, ao vivo, com um tema novo para você aprender muito mais sobre macarrons e sobre como desenvolver o seu mercado para você se diferenciar das confeiteiras que só trabalham com ninho e Nutella. Nada contra ninho e Nutella, tá? Eu chamo de confeiteira de ninho com Nutella quem não tem personalidade para propor o que elas são, né? Muitas vezes as pessoas propõem o ninho com Nutella porque elas não sabem quais são os próprios valores. Então eu faço essa provocação com vocês aqui, essa brincadeira do ninho com Nutella, né? Nada contra o ninho com Nutella, mas eu acho que a gente consegue ir muito além quando a gente tem personalidade, quando a gente aprende a se conhecer. Tá bom? Então a gente se vê na terça-feira que vem, às 10 da manhã, aqui no YouTube, tá? Não esquece de dar o like. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até terça-feira que vem.